nome da lição é Davi e a restauração do culto a Jeová. Por que será que Davi precisou restaurar o culto a Jeová? E como é que ele fez isso? Nós vamos descobrir nessa aula de hoje. Então prepara o seu coração aí para a nossa lição 11, Davi e a restauração do culto a Jeová. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou ler o versículo textuário aqui para vocês, tá bom? O versículo chave. Estou sem minha lousinha aqui, mas eu tenho ele anotado, está lá em 1 Crônicas, no capítulo 16, no verso 29. É o primeiro texto que nós vamos fazer de leitura hoje, tá bom? Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, 1 Crônicas, no capítulo 16, no verso 29, que diz o seguinte: Deem ao Senhor glória que o seu nome merece. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adore o Senhor em todo o seu santo esplendor. Olha só que alegria, hein? Venham ao Senhor e deem glória ao seu santo nome. Adorem a Ele. Vou fazer uma oração para a gente iniciar nossa aula já com base nesse versículo, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua graça, a tua misericórdia nos alcança todos os dias. Obrigado pelo privilégio que nós temos de continuar aprendendo da tua palavra e que isso se torne um exercício diário na vida de cada um de nós. Que nós possamos ter uma aula direcionada pelo teu Espírito Santo e que a semente que aqui será lançada fique guardada no nosso coração e que a gente coloque em prática todos os dias, em nome de Jesus, amém. Isso aí, tem mais gente chegando aí enquanto nós fazemos a oração. A verdade prática da nossa aula é o seguinte: a essência do verdadeiro culto a Deus é a adoração. Portanto, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, a essência do verdadeiro culto é a adoração. Bom, agora eu vou para a leitura bíblica em classe. Nós vamos fazer a leitura bíblica, que também está lá em Crônicas. Agora eu vou ler um pouquinho mais para vocês, que também está no capítulo 16. Eu vou ler do verso 7 até o 14. Acompanha comigo essa leitura aí, amém? Eu vou ler do 7 até o 14. O cântico de louvor de Davi. Naquele dia, Davi encarregou Asaf e seus parentes levitas de louvarem com ações de graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele. Falem a todos de suas maravilhas. Exultem o seu santo nome. Alegrem-se todos os que buscam ao Senhor. Busquem o Senhor e a sua força, busquem a sua presença o tempo todo. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês são os filhos do servo Israel, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Olha só que força com que Davi pede para que todo o povo o adore, o louve, proclame o santo nome de Jesus por conta de todos os grandes feitos que o Senhor havia feito pelo povo de Israel. E aí, você tem motivos para louvar ao Senhor com intensidade? Tem motivos para adorá-lo? O que é que ele tem feito na sua vida? Você tem conseguido enxergar os grandes milagres que o Senhor tem feito todos os dias? Davi, com toda essa intensidade, clamou ao povo: vamos louvar ao Senhor, vamos adorá-lo. Esse é um convite que nós fazemos aqui hoje. Mas, como vocês já perceberam, nós vamos falar a respeito de adoração. Então vamos dialogar um pouquinho a respeito disso. O que é adoração
para você. Coloque aí para mim, para você, o que é adoração. Enquanto isso, eu vou fazer aqui algo bem rapidinho. O que é adoração para você? Então vamos dialogar um pouquinho a respeito disso. Pronto, já consegui me localizar aqui. Enquanto você vai respondendo aí, eu vou trazer alguns capítulos da Bíblia onde as pessoas declaravam o que era adoração. Aqui ele está dizendo, exaltar a Deus em tudo o que faz. Muito bem, Keila, excelente, em todas as coisas. É uma forma de amar ao Senhor, disse a Kézia. Entregar meu amor em forma de palavras também é uma forma de adoração. Entregar o amor ao Senhor em forma de palavras, em forma de ações de graças. Muito bem, e aí, tem mais gente aí que gostaria de colocar o que é adoração para você? Pode colocar aquilo que você bem desejar. Expressar com palavras e atitudes tudo o que Deus faz. Bom, eu vou ler aqui, enquanto você pode continuar escrevendo, lá em 2 Crônicas 29:30, que vai dizer que adorar é um ato de rendição a Deus. Então eu vou lá, 2 Crônicas, capítulo 29, eu vou ler o verso 30, que diz assim: o rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com cânticos escritos por Davi e pelo vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria e se prostraram em adoração. Olha só a forma como o rei Ezequias adorou ao Senhor, com rendição. Olha só o que mais o pessoal disse aí. É quando alguém se entrega, no sentido de se render a algo e considerar o Senhor acima de tudo. Teve mais uma resposta que disse, adorar é obediência. Muito bem, a obediência é um ato de adoração ao Senhor também. Eu vou dar agora mais um exemplo aqui de adoração, que é o ato de reverenciar a Deus com sinceridade e dedicação, que também está totalmente conectado com tudo que vocês disseram. Eu vou ler lá em Hebreus, no capítulo 12, do verso 28 e 29. Hebreus, no capítulo 12, no verso 28 e 29, diz o seguinte: uma vez que recebemos um reino inabalável, sejam gratos e agrademos a Deus adorando-o com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Uma vez que recebemos um reino inabalável que já está dentro de nós, então sejamos gratos. Uma forma de adorar ao Senhor é ter um coração agradecido por tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida. Agora, no dicionário, adoração é o sentido original que sugere o ato de inclinar-se perante alguém, a fim de reverenciar, de venerar. Então, nós já começamos aqui colocando muitas informações a respeito de adoração, porque foi o que a gente já viu logo nos nossos primeiros versículos de leitura da nossa aula. E aqui o tema é Davi e a restauração do culto ao Senhor, Davi e a restauração da adoração ao culto a Jeová. Bom, o tópico 1 da nossa aula vai dizer a respeito do culto e o seu propósito. Bom, aqui a gente já viu que a adoração é a essência do culto ao Senhor. Grave muito bem isso, porque no final da aula nós vamos voltar a falar isso. Porque um culto sem adoração é um culto vazio, é um culto que não há propósito. Simplesmente estar lá, ou abrir a boca, ou cantar, sem um propósito específico de adorar ao Senhor com toda a intensidade, ele não tem nenhum sentido. Por isso, nós temos que louvar e adorar ao nosso Senhor com toda a nossa força,
quando Davi ele se prontificou a trazer a Arca da Aliança ao Senhor, você conhece muito bem essa história. A Arca da Aliança, ela estava na casa de Obed-Edom por um bom tempo. E Davi falou, não, a Arca da Aliança é a presença do Senhor. Eu preciso da presença do Senhor perto de mim. Eu preciso dessa presença lá em Jerusalém, que é onde eu estou. Então Davi se prontificou a trazer a Arca do Senhor. E a gente sabe que, num primeiro momento, Davi se precipitou pela forma em como trazer a Arca do Senhor. Mas ele não desistiu, ele continuou ali persistindo, porque ele queria, de fato, trazer a Arca do Senhor. Então ele entendeu como era a forma que deveria ser trazido, que era por meio ali dos levitas, e aí sim ele conseguiu trazer a Arca do Senhor. Bom, uma outra maneira aqui para nós entendermos o culto e o seu propósito é a comunhão. Olha só o que nós estamos fazendo aqui. A comunhão é um elemento indispensável. Olha só que sem graça seria eu ficar aqui falando para ninguém, para nada. A gente só está aqui porque você está aí desse lado e porque com certeza outras pessoas também vão ter a oportunidade de ouvir isso. E mesmo que à distância, nós estamos aqui em comunhão. Nós temos um único propósito. E olha, eu vou te falar. Você está com saudade de ter o culto novamente presencial? Respeitando tudo o que está acontecendo? Diga aí para mim se você está com saudade dos cultos presenciais. Eu tenho uma notícia muito boa para você. Uma notícia excelente. Nós recebemos aqui a autorização do nosso pastor, do nosso líder ministerial para dizer a você, prepare o teu coração, fique com o teu coração bem aquecido, porque os cultos presenciais, eles irão retornar, obviamente, respeitando todas as regras em função do cenário que nós estamos vivendo. A igreja está se preparando para que todos nós voltemos com segurança e respeitando todo o procedimento adequado para que a gente fique protegido e também façamos essa comunhão lá no templo do Senhor. Então, prepare o teu coração aí, fique com expectativas a respeito disso, em nome de Jesus. Essa coisa da comunhão é tão interessante que quando você consegue conquistar alguma coisa, a primeira coisa que você quer fazer é compartilhar, é se alegrar, é se divertir com aquela sua conquista, e também quando alguém conquista algo, você fica feliz com aquilo. Davi, quando ele conseguiu trazer a Arca do Senhor para Jerusalém, ele não se conteve. Davi, ele se alegrou tremendamente, e para alguns aquilo foi até motivo de loucura. A própria esposa de Davi, a Mical, ela dizia o seguinte: quando ela viu Davi se alegrando, festejando, pulando na frente de todas as concubinas, na frente de todos os servos, a Mical disse assim: Davi, você está louco? Você não tem vergonha de ficar fazendo isso, de ficar pulando, dançando na frente de todas essas pessoas? Eu não estou entendendo o que você está fazendo, Davi. Ela quis deixar Davi ali com vergonha de ter dançado, de ter adorado ao Senhor, de ter se alegrado. Mas Davi disse a ela o seguinte: olha, eu não me importo com absolutamente nada do que você está dizendo, sabe por quê? Porque eu vou me alegrar com a presença do Senhor na minha vida, e eu não tenho vergonha nenhuma de parecer ridículo para você. Não faz nenhuma diferença essa tua opinião com relação a isso, porque o que está dentro de mim, a alegria que está dentro de mim, a motivação de adorar o Senhor é muito maior do que o que cada uma das pessoas vão pensar ao meu respeito. O que eu quero mesmo é adorar ao Senhor com cântico, com danças, com pulo. Uma verdadeira adoração foi o que Davi entregou ao Senhor. E muito mais. Sabe o que Davi fez? Davi falou assim: olha, reparta pães com o povo, reparta tudo o que nós conquistamos para que o povo se alegre conosco. Vamos repartir desta alegria, vamos incendiar, vamos alcançar esse povo com essa alegria que é ter a presença do Senhor perto de nós, porque a Arca da Aliança era muito reverenciada. A Arca da Aliança era a própria presença de Deus no meio do povo. Então foi muito linda a forma como Davi, ali em comunhão com todos eles, adoraram
ao Senhor. Na nova aliança, essa comunhão ela é ainda mais fomentada. Basta nós olharmos para o quê? Para os crentes da igreja primitiva, e basta a gente olhar para o nosso lado. Antigamente eles estavam ali em comunhão na igreja primitiva, né? A Arca da Aliança representava o quê? Essa presença de Deus. Hoje a presença de Deus está dentro de cada um de nós. Então, a partir do momento que ela está dentro de cada um de nós, nós temos motivo para nos alegrar, para estar em comunhão com os nossos irmãos, e nós não precisamos mais de algo específico para poder adorar o Senhor. Nós não dependemos de uma imagem, nós não dependemos de um lugar. Você vê, nós estamos aqui adorando ao Senhor com toda alegria, entregando nossa energia, nosso tempo, nossa dedicação para aprender da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor está muito alegre com essa nossa dedicação. Amém? Dá um amém, deixa um joinha aí para a gente entender. E sintetizando esse tópico, ok? O propósito do culto é adorar ao Senhor e estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Bom, o tópico 2 da nossa lição, ele vai falar a respeito do culto e dos seus utensílios. Bom, vocês se recordam que alguns meses atrás nós estudamos sobre o tabernáculo. E lá no tabernáculo nós falamos sobre cada item que havia dentro dele. Então nós estudamos sobre o altar do holocausto, o altar do incenso, sobre a Arca da Aliança, o que havia dentro da Arca da Aliança. Nesse caso aqui, Davi estava trazendo a Arca da Aliança, mas haviam outras coisas que tinham uma simbologia muito grande. E no subtópico 1 do nosso ponto 2, vai falar a respeito do altar do holocausto. Vamos ver aqui. Vai falar a respeito do altar do holocausto. Para quem não se recorda, o altar do holocausto é o altar onde eram feitos os sacrifícios do povo, onde o povo queimava ali os cordeiros, né, os animais, para sacrifício ao Senhor. Em uma forma de pedir perdão. Não sei se você está conseguindo enxergar aí. O altar do holocausto era essa parte, esse altar que está pegando fogo aí na foto, que o sacerdote fazia o sacrifício em favor do povo. E tem também um outro, que é o altar do incenso. O altar do incenso era o altar onde o sacerdote fazia ali uma adoração ao Senhor, onde o incenso subia e era como se o Senhor tivesse ali recebendo toda aquela adoração. Já na nova aliança, em vez de sacrificarmos animais, nós somos transformados em sacrifício vivo pelo próprio Deus. Porque o que é que o Senhor espera de nós? Que nós nos apresentemos a Ele como sacrifício vivo. Então, na antiga aliança, haviam os animais para que fossem sacrificados ao Senhor e para que eles tivessem novamente comunhão com Deus. Hoje, nós, na nova aliança, entregamos o nosso próprio corpo. E a função aqui do altar do incenso, que é esse que está aí na sua tela, era justamente uma forma de adoração ao Senhor por meio dessa queima de animais, de restos e tal. Agora, hoje, qual é a forma que a gente tem de adorar ao Senhor? Todos vocês falaram aqui, logo no começo da aula, por meio da obediência, por meio da oração, por meio do louvor, por meio de danças, por meio da comunhão. Nós temos estas formas de adorar ao Senhor. E um outro utensílio também que havia no tabernáculo, que nós vamos relembrar aqui nessa aula, é a própria Arca da Aliança. E na Arca da Aliança nós sabíamos que ali estava para o povo, representava de fato a presença do Deus vivo. E vocês lembram o que tinha dentro da Arca da Aliança? Será que alguém lembra o que tinha dentro da Arca
da aliança, eu vou falar um item, mas existem outros, que são as tábuas da lei. Você lembra de mais algum que tinha dentro da arca da aliança? Então, a presença do Senhor ali, enquanto você vai respondendo, eu vou dando sequência, era representada pela arca da aliança. Hoje, nós temos a presença do Senhor dentro de nós. O pessoal antigamente até começou a olhar a arca da aliança como se fosse um fetiche, né? Um negócio que se eles carregassem a arca da aliança, eles iam ganhar guerra, iam ganhar batalhas, mas não era nada disso. Se não tivesse uma verdadeira reverência para com aquilo, haveria frustração e morte. Mas, quando você reverencia o nome do Senhor Deus, você realmente recebe o poder dele por meio da sua vida. Aí o Jason respondeu muito bem, olha lá, maná, vara de Arão, e a Mari, tábuas da lei. A Carlinha falou aí o maná, muito bem, vocês estão de parabéns. Realmente vocês se lembraram muito bem. Bom, agora, sintetizando aqui o nosso tópico, o 2 diz, na nova aliança, somos o sacrifício e as nossas orações são o incenso ao Senhor. Vamos agora ao nosso tópico 3. O culto e a sua liturgia. Rapaz, esse negócio de liturgia é uma curiosidade. Eu vou esclarecer para vocês, fiquem calmos. O culto e a sua liturgia. O culto judaico, ele possuía uma liturgia complexa e inflexível. O que é a liturgia? É o procedimento pelo qual eles deveriam seguir para servir ao Senhor, tá? Eu tenho até uma tradução aqui que, o vocábulo liturgia é oriundo de duas palavras gregas, leiton e ergon. A junção desses vocábulos significa literalmente serviço ao público, tá? Então, a liturgia na velha aliança, ou seja, a forma como os serviços eram prestados ao público, era bem rígido, era bem rigoroso, tinha todo um padrão. Vocês sabem muito bem que apenas o sacerdote poderia entrar ali para poder oferecer os sacrifícios. Havia um período específico que eles poderiam adentrar ali ao Santo dos Santos. Então, havia uma regra para que os serviços fossem prestados, tanto da parte do sacerdote como da parte dos levitas, que também eram pessoas responsáveis ali por organizar ali toda a estrutura do templo. Bom, e na nova aliança, como é que funciona? A liturgia na nova aliança, nós temos aí a oportunidade de servir ao Senhor com a nossa vida. Nós temos a oportunidade nessa liturgia, ou seja, nessa maneira de servir ao Senhor com a nossa vida, com as nossas ações de graças, né? Cristãos servindo a Cristo, né? Na nova aliança, são cristãos servindo a Cristo, seja pela oração ou instruindo outros no caminho da salvação, ou de alguma forma. De fato, nós podemos observar que quando nós lemos o livro de Atos, lá no livro de Atos já começa uma nova metodologia de servir ao Senhor. Os apóstolos já saíam ali de 2 em 2, já saíam em comunhão, servindo ao Senhor com aquilo que o próprio Jesus Cristo havia entregue a eles. E o que é que Jesus Cristo havia entregue a eles? Olha, vocês fiquem aqui, porque vocês vão ser revestidos de poder. Então, quando o Espírito Santo de Deus desceu lá naquele dia de Pentecoste, os apóstolos receberam o poder. E eu hoje, né, eu e você, nós temos aí o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, nos guiando, nos direcionando para que nós possamos adorar ao Senhor e entregar e aproximar mais pessoas também desse momento de adoração. Aí eu vou listar aqui
algumas diferenças que aconteciam entre a antiga aliança e como acontece agora na nova aliança. Eu coloquei aqui para vocês o seguinte: na antiga aliança, o sacerdócio é local e cabia à tribo de Levi. Na nova aliança, o sacerdócio é universal. Olha só, todos nós temos aí a missão sacerdotal. A palavra do Senhor vai dizer: nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós podemos entregar o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Outro ponto aqui: na antiga aliança, a unção do Espírito vinha especialmente sobre ofícios, isto é, reis, profetas e sacerdotes. Já na nova aliança, o derramamento do Espírito é sobre toda a carne. Outro item que eu anotei aqui: na antiga aliança, a adoração era reservada ao templo. Já na nova aliança, há um templo de adoração, isto é, cada um de nós somos o templo de adoração ao Senhor. Olha que lindo, nós não precisamos de templo, nós não precisamos de um espaço físico para adorar ao Senhor. E aí, nós temos entregue todos os dias atos de adoração e graça ao Senhor? Um outro ponto que eu coloquei aqui, e o último: na antiga aliança, o Espírito estava com os crentes. Na nova aliança, o Espírito está nos crentes. Olha só, vou repetir essa porque foi forte, hein? Na antiga aliança, o Espírito estava com os crentes. Na nova aliança, o Espírito está nos crentes. Estes fatos diferenciam a forma litúrgica, como eu comentei aqui para vocês, para fazer essa separação de como era a adoração, o processo de adoração lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e como é agora esse processo de adoração na nova aliança, na aliança em que nós estamos participando. Porém, há algo que é fundamental. Nós temos algo em comum entre a Antiga Aliança e a nova aliança, que é o quê? A essência da adoração. A essência da adoração é o próprio Senhor Jesus. O nosso Deus é a essência da adoração que era feita no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e é a essência da minha e da sua adoração nos dias de hoje. É isso aí, gente. Sintetizando o tópico, para resumir essa palavra liturgia que nós falamos aqui. Então vamos lá. A liturgia da igreja primitiva, ao contrário do culto, é extremamente simples. A leitura da Bíblia e sua explanação, a oração, a recitação dos salmos, cânticos e expressões carismáticas do Espírito Santo. Então a igreja primitiva já é a igreja dos apóstolos, é uma liturgia diferente da liturgia lá da antiga aliança, que é essa que nós participamos agora, a liturgia da nova aliança, por meio de oração, de adoração, leitura da palavra, louvores em nome de Jesus. Bom, se prepare porque agora eu tenho uma surpresinha para vocês. Nós vamos fazer um reforço da nossa lição. Eu vou fazer algumas perguntas. Eu vou ver se vai dar certo aqui. Eu vou escolher um de vocês. É um teste, tá? Não sei se vai dar certo. Vamos torcer para que sim. Para responder as perguntinhas a respeito da nossa aula de hoje. Mas antes das perguntas, eu gostaria de fazer aqui. Então se prepare aí você, porque você pode ser o escolhido, tá bom? Calma, não tem nada muito complexo, vai ser algo bem simples. Vamos ver se vai dar certo. Mas antes eu queria fazer a conclusão aqui, ó. Aprendemos como Davi organizou o culto a Jeová e nos deixou um legado. Olha que eu acho que vai dar certo, hein? Vamos ver se vai dar certo. Rock já apareceu aí.
O João Mito tá aí com a gente. Tudo bem, João? Bravo. Tudo. Seja muito bem-vindo, João. Você vai ajudar a gente a responder aqui as perguntas, mas antes eu estava fazendo aqui a conclusão com o pessoal a respeito da aula. Eu vou ler, você acompanha, na sequência eu faço as perguntas, tá bom, João? Beleza. Muito bem, João. A conclusão é o seguinte, João e pessoal. Aprendemos, pois, como Davi organizou o culto a Jeová e nos deixou um legado de zelo e piedade. Devemos cultuar a Deus, mas não de qualquer forma. A Escritura adverte que, tratando-se de culto ao Senhor, ela deve ser realizado e oferecido ao Eterno com ordem e decência. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui já ouviu a respeito desse texto que está lá em 1 Coríntios 14, 40, que a adoração ao Senhor deve ser feita com ordem e decência. Embora não estejamos mais debaixo dos preceitos da antiga aliança, concernentes ao culto, os princípios que os fundamentam são reverência, pureza, sinceridade, e eles devem nortear o culto que nós oferecemos ao Senhor nos dias de hoje. E aí a gente conclui a nossa aula. Eu espero que isso tenha ficado gravado no seu coração. E vamos agora para as perguntas. Vamos ver se o João prestou bastante atenção na aula e se ele vai conseguir ajudar. Você que está aí embaixo, aí, que ficou aí no Instagram, se você souber a resposta, você pode responder, hein? Vamos lá, João. Qual é a essência do culto? A A gente adoração falou muito ao sobre Senhor. isso. Olha, eu não ouvi direito, João. É adoração Ao Senhor. ao Senhor. Muito bem. E aí, galera, o João acertou, será? Eu acho que sim, hein? Eu acho que sim. Agora, já que você disse que a adoração ao Senhor é a essência do culto, um culto sem essa essência significa o quê? Seria frio e sem propósito, porque não teria a adoração ao Senhor. Ah, então um culto sem a adoração ao Senhor é um culto frio e sem propósito. Muito bem, acertou. Olha lá, a galera tá falando, ó, que você acertou, hein, João? Tá mandando bem, hein? Bom, vamos mais uma perguntinha aqui, João, para a gente reforçar o aprendizado. Lá nos dias de Samuel, como a arca estava sendo usada? A gente falou um pouco disso, hein? Como um amuleto. Tipo um amuleto da sorte. Como um amuleto da sorte, para eles ganharem as guerras. Eles achavam que era isso, né? É. E, na verdade, estavam utilizando muito mal. Ô, João, você prestou atenção mesmo, hein? Gostei de ver. Deixa eu ver se eu tenho mais uma pergunta aqui, João. Ah, agora essa aqui eu acho difícil, hein? Essa aqui vai falar daquela palavra dura aí que a gente aprendeu hoje, que é sobre liturgia. Você lembra como é que consistia a liturgia no Antigo Testamento? Como é que eu falei que ela era? Uma liturgia complexa e inflexível. Olha, você anotou tudo, hein, João? Era uma liturgia complexa e inflexível. Por quê? Porque para aquela ocasião deveria ser feito daquela forma. Foi estabelecido que fosse feito daquela forma, com aqueles padrões. Então era complexo e inflexível. Você não tinha a opção de fazer aquela adoração fora do tabernáculo. Por exemplo, você precisava oferecer o sacrifício. Você é louco, amado. Você é louco, hein, João? Você tá afiado, hein? Ó, a última pergunta para você, tá, João? Quais são as duas qualidades exigidas para a realização de um culto? O que não pode faltar de forma nenhuma. A gente falou até na conclusão, João, para facilitar para você, hein? Ordem e decência. Ordem e decência. Isso não pode faltar em nenhum tipo de culto. Ordem e decência, porque o nosso Senhor é um Deus de ordem e não de desordem. A palavra também vai dizer assim: onde não há ordem, não há glória. Então, se você quer a glória do Senhor sobre a sua vida, você precisa ter ordem. Fazer as coisas com ordem e decência. Ah lá, Vilmar Júnior. É isso aí, isso aí. Obrigado, João. Estas eram as perguntas que eu tinha para fazer.
Obrigado pela tua participação. Você foi extremamente corajoso aí de subir para participar conosco. Foi muito bom ter você aqui. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês aí que assistiram ao nosso EBD. Espero que você tenha curtido, principalmente tenha aprendido aquilo que o Senhor nos ensinou hoje por intermédio da vida de Davi, como entregar um culto de adoração ao Senhor. Vamos voltar ao nosso culto. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Até. Valeu.